Só mais uns minutos. Eu já consigo iniciar. Aí agora eu vou compartilhar, Carlos, no meu perfil. Aí se você puder aí entrar no meu perfil. Eu até te marquei para compartilhar. Já vai aparecer aí para facilitar. Aí você pode compartilhar também para as pessoas começarem a chegar. Deixa eu ver, eu também não sou tão digital influencer assim. Eu tô. Não, isso é comum. Pronto, já estou chegando aqui. Só mais um. Olá, boa noite. Estamos nós aqui nos apegando à arte, como quem encontra uma madeira numa correnteza, se agarra, sobrevive, descansa e aprende e se reinventa. Vocês já estão até que acostumados, né? De vez em quando eu apareço por aqui, né, falando sobre política, falando sobre psicanálise, falando sobre arte, falando sobre violência. Eu costumo dizer assim, minha gente, que eu estou me agarrando ao trabalho e à arte para enfrentar esses tempos que não está nada fácil. E aí, já vou começar a dar as boas-vindas para vocês que vão começar a nos acompanhar. Vocês sabem que recentemente eu estou com um projeto, o livro Que Será Que Me Dá? Freud, Lacan e Arte, que faz parte de um grupo de leitura e de trabalho que eu iniciei com mais duas colegas, a Jennifer e a Suzy, na Um Leão, onde nós, ousadamente, nos debruçamos sobre os trechos de Freud e Lacan e pensamos o que nós estamos vivendo nesses tempos através da arte. E nós, recentemente, lançamos esse livro e nos finais de semana eu estou convidando os colegas que têm seus textos nesse livro para comentarem sobre os seus trabalhos, né? Vocês lembram que semana passada eu conversei com o André, Fernanda já está por aqui dando boas noites. Fernanda, tu não me escaparás no próximo final de semana, hein? Não me escaparás. Fernanda, que também está trabalhando conosco no grupo, tem um texto no livro, ela também participar aqui com a gente. E aí, o Carlos, que está aqui hoje comigo, ele tem um trabalho interessantíssimo no nosso livro e ele vai comentar para a gente um pouco. Olha só o título, viu? Já é para dar aí uma provocada. Desengodos com o real, encontro da psicanálise com a escrita do Dostoiévski. Gente, Dostoiévski um autor. Se falar em Dostoiévski é até estranho, né? Porque ele é incontestavelmente um clássico, um da literatura. Mas um dos livros que mais assim me falou pessoalmente foi Memórias do Subsolo. Que aquele homem naquele subsolo, eu me identifiquei, eu sou a mulher do subsolo. Depois eu vou falar mais disso para vocês, onde é que tem esse subsolo, esse negócio aí, eu vou falar para vocês depois. Mas eu vou falar um pouco de quem é o Carlos, né? E vou convidar ele para fazer os seus primeiros comentários sobre esse texto. Eu comecei a ler o texto do Carlos, né, algumas partes muito interessantes, provocativo, faz um percurso aí entre psicanálise e literatura, eu acho que vai nos interessar. Atualmente, ele está residindo no Recife, onde ele está fazendo o dado dele. Eu vou falar um pouco sobre o currículo dele, para vocês verem que o negócio aqui é pesado, viu? O pessoal aqui é dedicado na transmissão com a psicanálise. Ele é psicólogo, é também sanitarista, especialista em saúde mental. Ele trabalhou com a referência técnica de saúde mental infanto-juvenil da Secretaria de Saúde de Recife e ele está fazendo mestrado em saúde pública na Fiocruz. Então, assim, o Carlos, ele tem um trabalho já das antigas com a psicanálise, desde quando ele estudava psicologia, e na sua conclusão de curso, fez esse trabalho onde ele tem um rigor teórico da psicanálise e uma visão interessante da literatura e da escrita desse autor. E aí a gente vai escutar dele que ideia foi essa que deu na cabeça dele para falar de desengodos. Me explica aí, Carlos, que desengodo é esse que você traz no seu texto?
Boa noite, Macedônia. Boa noite a quem está nos ouvindo, né? Ou nos escutando nesse momento. Pois é, né? O desafio de falar sobre os engodos e desengodos, né? Então, de onde parte essa ideia, né, de falar sobre a escrita de Dostoiévski, né, com psicanálise? Então, eu recordo, né, que faz um tempinho esse texto, que no término, né, a gente ali naquela efervescência para terminar a graduação, né, e aí meu orientador, Raul, né, que é um dos cabeças desse projeto, ele me sinalizou para escrever sobre aquilo que eu gostava, né, eu estava tendo umas dificuldades em relação a esse rigor científico da academia, né, que é uma Sim. coisa que eu venho tentando aprender. E aí aparece para mim os textos de Dostoiévski que eu já tinha contato, né? Então já tinha lido ele em alguns momentos da vida, então resgatei, né? E até então com a psicanálise ali como norte prático e clínico, né? Eu pude ver muitos encontros e também desencontros, né? Com esses zigodos, né? Que eu chamo do campo da escrita, né? E o ato psicanalítico, né? E aí me interessou bastante essas disjunções, né, da própria literatura e da psicanálise. E aí foi a partir disso que me mobilizou a escrever um pouco, né, a tentar colocar em palavras esses engodos e desengodos, né, da escrita de Dostoiévski com a psicanálise. Explica para a gente, comenta sobre esses encontros, né, que você vai traçando no seu texto, os encontros, os desencontros. É interessante que você tenha conseguido, né, fazer esse primeiro encontro com você mesmo, né, com a sua escrita. De fato, nós temos algumas amarras dentro da academia e furar isso requer uma invenção, né, de cada um daqueles que se propõem a fazer uma graduação e depois um mestrado, um doutorado. Não é fácil, a gente vai tentando fazer furo. E aí você escolhe esse tema com esse autor, né, que tem um encontro com a tua vida, com as leituras, para falar de engodos e desengodos. Mas, afinal de contas, o que é esse engodo e o que é esse desengodo que você traz no seu texto? O que é que as pessoas vão encontrar na leitura do seu texto através do livro? Primeiro, o texto, né, essa questão do escritor, sua escritura, né? Lembrei da fala de Ana Sui no congresso, né, que teve. Então, essa espécie de retalho que a gente vai fazendo com alguns lutos, né? Isso eu achei muito interessante. Então, vou começar pelo o engodo, né? Então, onde se engoda, né? Dostoiévski com a psicanálise, né? Então, a gente tem um texto de Freud sobre a escrita, né, de Dostoiévski, sobre o texto de Dostoiévski, né? E aí a leitura que Freud faz, né, de Dostoiévski, ele vai ali ainda nos primeiros momentos de uma investigação de um método clínico, né? Então a gente sabe do ponto de vista da história da psicanálise, né, o quanto Freud era leitor das artes, né, do teatro, né, da literatura, buscando neles um caminho para dar conta, né, daquilo que aparecia na sua escuta. E aí ele faz isso com um texto sobre o parricídio, né, que faz referência ao texto de Karamazov, de Dostoiévski, né, e aí ele faz essa leitura. E um dos engodos também que eu consigo tentar traduzir na escrita é justamente essa capacidade de não traduzir a realidade. Então, tanto a psicanálise como a escrita de Dostoiévski, você consegue encontrar que eles não têm resposta, não têm muito sentido daquilo que querem se propor, né? Então, assim, é uma escrita
que o sentido ele vai se esvairindo, né, da proposta de uma escrita, né, direcionada àquilo que no texto aparece como mercado do saber, né? Então, no primeiro tópico do texto, você vai encontrar uma discussão, né, sobre a produção de narrativa e de informação literária na modernidade, né? Então, há uma crítica, né, à questão da produção do mercado do saber, né? Isso a gente visualiza, né, que é feito até mesmo pelo próprio Freud, né, em relação às suas obras, que ele vai e vem na sua escrita, né, na sua produção, como também Dostoiévski, né, quando ele tenta, ali em São Petersburgo, no século XVIII, XIX, relatar o cotidiano, né, daquelas pessoas naquilo, né, que a gente estava discutindo, sobre os porões de São Petersburgo, né? Então, o interesse dele é pelo ignóbil, o interesse dele é pelas fraturas, né, pelas diferenças, mas também na busca de encontrar algo universal do comportamento humano, né? E aí, para isso, ele vai mergulhar, né, nessa profundeza, né, que é a condição humana, né, da vida medíocre, né, dos moradores ali em São Petersburgo, né? Então, ele tem o mesmo interesse cotidiano do que Freud, né? Freud faz isso, né? Ele mergulha no cotidiano para produzir, né, uma escrita psicanalítica, inclusive no próprio livro, Psicopatologia da Vida Cotidiana, ele faz isso, né? Então, há uma similitude entre eles, né, na sua escrita, que é esse interesse pela vida cotidiana. E os desengodos, né, que é o segundo ponto. Mas se quiser perguntar, Macedônia, fica à vontade. É porque quando fala de margem, subúrbio, porão, já vai subindo assim os negócios, já vou lembrando de algumas coisas. Porque assim, essa é a parte, vou colocar assim, rechaçada da vida, né? Ninguém quer falar do que é medíocre. É igual quando você vai para uma entrevista de emprego. Qual é o seu defeito? Sou perfeccionista. Ninguém diz assim, eu sou medíocre, eu minto, já roubei, mas devolvi, né? Não se fala desse porão. E o que a psicanálise vai dizer é o seguinte, você pode até não falar, mas está aí, né? Está aí e isso escapa, né? Daquilo que eu não queria dizer, mas falei, sem querer querendo. Num sonho que fica insistindo, fico sonhando com a mesma coisa, fico sonhando com coisas que se repetem, que falam de algo que eu não estou interessada a falar. Enfim, o porão, ele faz parte do que é humano, do que é pior naquilo que nos constitui, mas parece que a gente não está muito interessado em falar sobre isso. Ao mesmo tempo, um autor como Dostoiévski, ele vem falar justamente disso, né? Traz um personagem em Memórias do Subsolo, que é um homem desgraçado, cheio de controvérsias. Traz um personagem como Raskolnikov, desculpem a pronúncia, mas vai dar certo qualquer dia, que é, posso dizer, o que está me vindo desse personagem? No mínimo, é difícil até falar sobre ele. Você não pode dizer ele é bom, ele é ruim, ele fez certo, ele fez errado. Ele é controverso, ele é provocador. Ele traz esses encontros que você está falando sobre... Vou ficar na... O que eu vou fazer para não ser comum? Mais ou menos isso, né? Eu não quero ser comum, quero ser super. O que eu vou fazer para ser esse super? Para entrar nessa expectativa. Ele vai lá e mata, e flerta com a morte, né? Com a morte do outro. Isso é estranho, né? Isso é esquisito, porque ao mesmo tempo que atrai na leitura, é interessante, pode parecer ficção, mas aí, como o Freud dizia, né? A ficção vai ter aí um traço de verdade. Isso, ao mesmo tempo, fala de cada um de nós, das nossas próprias vivências. Trazer isso para um texto, né? Para uma escrita, né? Tentar falar desse texto difícil e trazer esses encontros para o seu texto.
falando sobre isso, né? Sobre o pior, sobre o subúrbio, sobre o medíocre, esse desencontro entre tá no cotidiano, tá no comum, e sair fora disso. O que você pensa sobre isso? Isso é justamente o que é psicanálise, né? Porque nós falamos de um sujeito cindido na psicanálise, né? E aí os dilemas, né, e as personagens, né, quando Dostoiévski dá vida a elas, né, tem um autor que é quem é um dos grandes comentadores, né, da obra de Dostoiévski, que é Mikhail Bakhtin, que é quem eu uso no texto para estar conversando sobre as personagens, né, ele fala de uma dialogia na obra de Dostoiévski, né, ou seja, há uma alteridade na obra de Dostoiévski, né. Então ele dá à personagem a alteridade, ele constrói a personagem a alteridade, inclusive para modificar ele mesmo enquanto escritor. Então nessa escrita há uma dialética aí estabelecida, né? E aí nessa dialogação, né, que ele vai construindo, ele vai dando essa persona, né, aos personagens. Então quando a gente pensa na psicanálise, né, nesse sujeito cindido, nesse sujeito com suas questões do cotidiano, né, é onde a gente tenta rechaçar o campo da consciência, né? Então, nesse texto mesmo que você citou, né, Memórias do Subsolo, esse Homem do Subsolo, né, ele tem dois lugares familiares para ele, né, o de alto flagelo e o narciso, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a realidade, né, é desagradável para ele, né? Então, assim, ele é um funcionário público lá em São Petersburgo, ele se autoflagela com o discurso da realidade. É um discurso da realidade que pesa sobre ele, né? Mas há momentos que ele se vê sobrepondo a isso, né? À medida que ele rejeita essa alteridade, né, do outro, ele não consegue viver sem essa alteridade, né? E isso tem uma cena bem importante, né, que é uma prostituta, né, que ele vai a um prostíbulo, né, e nesse lugar, né, ele começa a julgar aquela prostituta, né, da vida dela, ele estando no prostíbulo. Então, essa questão paradigmática, né, da moral, inclusive a moral religiosa cristã, que Dostoiévski traz, né, na sua escrita, isso aparece também na escrita de Freud, né? Então, assim, as nossas produções inconscientes, elas são atravessadas por um discurso social. E aí tem uma questão bem interessante na obra dele, é que a São Petersburgo é uma personagem, ou seja, a cidade é uma personagem. Então, nós discutimos atualmente bastante a psicanálise na cidade, porque a cidade é um lugar de produção de subjetividades. E as subjetividades produzem cidades, né, produzem territórios. E no texto, né, não que eu fale sobre isso, porque, como eu disse, para você, Macedônia, eu fui pegar no texto depois de um tempo, então tinha outras coisas ali que me provocavam. E a própria questão do Raskolnikov, né, que você citou, que eu também não sei a pronúncia, né, é em russo, mas aí o drama vivido por ele, né, que aí também nos interessa, é sobre o seu desejo. Então, assim, isso é material para a psicanálise, né? Então, quando ele se encontra ali entre a fantasia e o ato, né, e vem a culpa, né? Mas a culpa não vem pelo ato que ele comete, que é assassinar a agiota, mas a culpa porque aquele ato não o tornou um homem extraordinário. Ou seja, esse falhou. Lugar... O ato falhou. O ato falho. O ato falhou. E aí, quando ele reconhece isso, né, quando isso vem para ele, vem em forma de angústia, né?
E aí, o que é que eu vou fazer com isso que não tem borda? Né? Que é isso que invade? Né? Aí tem um sonho dele, né, que é recorrente, e isso, né, ele vai produzindo uma espécie de distanciamento, né, daquela realidade que, por vezes, né, essa foi a minha preocupação junto com o Raul, de não fazer uma leitura psicológica do texto, que por vezes a gente não sabia se era realidade ou fantasia, né, dele, mas sim tentar posicioná-lo dentro da escrita, né, como um sujeito, né, ali que aparece dentro dessa condição de conflito com o seu desejo, né, um desejo de um reconhecimento aí por desejar ser um homem extraordinário. Que interessante, né? E esse comentário que você faz sobre angústia, esse desencontro com tentar algo, né? Produzir um ato que ele esperava um efeito e o efeito foi contrário. E isso tem a ver com os conflitos cotidianos que todos nós nos encontramos com eles, e está me vindo agora a frase que Lacan dizia, famosíssima, né? Você cedeu do seu desejo, né? Não ceda do seu desejo, algo nesse sentido. Não é simples, mas até porque o desejo ele não é claro, ele não é específico, ele não tem um objeto, mas isso tem a ver com o que nos põe em movimento, né? Com o que nos faz, o desejo tem a ver com o que nos faz. Por exemplo, escrever uma obra dessa, né? Estarmos aqui nessa noite de sábado, em plena pandemia, tentando falar desses escritos, tem a ver com trabalho, né? Tem a ver com produzir algo que não está associado a esses discursos que nós estamos aqui tentando ir contra, né? E contra esses discursos que imperam de venda, de produção a todo custo, de consumo. A arte é outra coisa. Né? É essa inversão, é esse furo, né? Nessa lógica de... É uma lógica de perfeição, uma lógica que está tudo no seu lugar, cada um no seu quadrado, e o que a gente está falando aqui é de outra coisa. Quero aproveitar e agradecer as pessoas que estão por aqui, que já passaram aqui na nossa live, o Rodrigo, o Antonielli, o Felipe, a Fernanda, o Abraão. Oi, Abraão, nunca mais nos vimos, né? Depois você apareça por aqui para dizer como é que está o trabalho na psicologia online, meus atendimentos. A Cláudia, Isidório, essas pessoas que estão aqui passando na nossa live, fazendo comentários. Estou avisando aqui para o Rodrigo que depois que terminar aqui, Rodrigo, fica lá no meu canal no YouTube. Vai ficar gravado lá para facilitar, para que vocês possam acompanhar. Eu estou aqui em uma parte do texto que você fez, Carlos, que é quando você traz um trecho de um texto dele, que é Duas Narrativas Fantásticas. Que ele trabalhou esse texto em 1876, ele vai falar de aflição, né? Eu achei interessante quando ele diz assim, olha, vão rir da minha aflição, mas ninguém nunca vai entender por que eu me afligia. Não, eu ainda não tinha pena dela. Era alguma outra coisa completamente diferente. O mais importante é que eu não acreditava em nenhuma desgraça, apesar dos sintomas. A lucidez ainda não tinha voltado de todo, se bem que o véu tivesse caído. Custou muito, muito tempo a voltar. Até hoje. Até o próprio dia de hoje. Que é um homem que perde a lucidez, hein, Carlos? Que essa lucidez que não volta, essa aflição que não dá para compreender, que às vezes você tenta colocar alguma coisa em palavra ou dizer algo sobre isso, mas mesmo que se consiga dizer algo sobre isso, ou escrever algo sobre essa aflição, sobre essa falta de lucidez, sobre essa angústia,
vai se dizer só em parte. E aí? Bom, não tenho resposta para te Quem dar tem, né? sobre Ninguém tem. isso, mas dá para a gente pensar um pouquinho, né, a partir dessa novela, né, que Dostoiévski ele sempre vai levar as personagens dele ao limite, né, ao limite de compreendendo toda a sua questão de compaixão, né, a esse flagelo. Então, assim, é muito nesse movimento, né, de criar uma narrativa de personagens desesperados, mas é o desespero que faz um laço das personagens. Sim. Então, quando a gente fala, né, da questão da sua escrita ser polifônica, né, que aí é um termo bem usado na escrita dele, né, a gente fala justamente dessas diversas vozes. Né? Então, são diversas vozes que aparecem nessa novela, né, vão aparecer em outros textos dele, que vão remeter a esses limites. Né? O limite do corpo, da carne, o limite do afeto, né? O limite das relações, né? Porque tem várias passagens que você consegue visualizar isso, né? Que é uma questão importante, né, da escrita dele é quando ele passa a questionar, né, esse lugar de Deus, dessa relação com Deus. Né? Ele leva isso ao limite quando ele diz, né, na máxima, Deus não existe, o Deus sou eu, né? Então, assim, ele ser responsável pela sua própria condição, né? Não atrelar esse outro a essa Sim. condição, né, de controle sobre a vida, né? Então, a literatura, né, de Dostoiévski quer falar sobre esse vivido, né, sobre essa agonia do homem moderno, né, porque se a gente fala a partir de Dostoiévski, né, que também foi uma referência para Freud, é justamente pela possibilidade de falar sobre o homem moderno, de olhar para esse homem cindindo, que não é só aquela racionalidade que a gente estava acostumado, né, bem cartesiana, né, ia falar aqui de uma dimensão que o homem não tem controle, né? É isso que Freud afirma, é isso que Dostoiévski tenta trazer na sua obra, né, e escreve de forma belíssima, né, sobre isso, né, até um material clínico, né, que no sentido mais amplo, né, do que se tratam as personagens, né, de como elas estão nesse jogo social, né, a partir dessas suas condições extremistas e paradoxais, né, que ao mesmo tempo eu sou capaz de ter compaixão, eu mato, eu violento, eu flagelo. Então são duas questões, né, sobre o mesmo sujeito, que a gente encontra isso, né, na nossa escuta clínica, né, que aparece às vezes transvestido de culpa, né, mas isso diz muito sobre esse desejo. Né? O que é que eu faço com esse desejo? Que não seja ceder, né? Que não seja ceder, não no sentido de desistir, mas não no sentido de abrir mão, né? Desejo requer, exige coragem. Tem dois pontos Isso interessantes, diz. tem um outro texto dele, né, que eu fiz aqui uma, uns pontos, né, que é o sonho de um homem ridículo, que é um outro texto dele que aparece no texto, que aí ele vai para o outro lado, né? Enquanto você tem um homem no subsolo que mantém viva, né, essa alteridade, né, considerando essas relações paradoxais, né, de compaixão e flagelo, no sonho de um homem ridículo você tem a indiferença. Então é um homem, né, que ele é indiferente ao seu cotidiano. Sim. Né? E isso, para a gente, é importante, né? Quando a gente discute, num contexto, uma anestesia afetiva, se a gente for Sim. pensar assim. Né? E é esse homem,
né, que ele vai tentar o suicídio, né, e ele é despertado a não fazer isso, né, pela questão de uma criança, né, que aparece para ele lá em São Petersburgo, né, na Rússia é muito frio, e ele olha para aquela criança e sente um estalo, né, sente essa espécie de compaixão, que é um termo que o Dostoiévski gosta bastante de usar, né, e não entende isso. Então, se eu sou tão indiferente assim, porque eu estou sentindo isso por aquela criança, né? E aí ele volta para casa, né? E num determinado momento ele cai no sono e no sonho dele, né? Ele comete suicídio, né? Então, assim, é você visualizar dentro da obra subterfúgios que as personagens vão achando, né? Para dar vazão a esse desejo, que nem tudo se desejo pode, né? Então, assim, é nesse interdito que vão aparecendo em outros lugares, né? Aparece nos sonhos, aparece nas atuações, né? Isso você vê, né, com Raskolnikov, né, com o delegado, quando ele está lá para ser interrogado, junto com, né, em virtude do assassinato que ele cometeu, a atuação que ele faz. Então é muito nesse sentido, né, que o desejo ele é importante, né? Essa mola, esse movimento que o desejo propicia, né? Mas ele precisa ser claro, né? Para que se entenda por onde direcionar, porque a gente fala, né, que há algo anterior ao desejo que é o que causa o desejo, né? Que aí mais à frente, né, no texto eu vou falar sobre essa relação, né, do objeto causa de desejo, né, e o real. Um ponto forte do seu texto é quando você fala do tempo a posteriori, né? Tem algo aí nos personagens e na própria escrita dele, que também é caro à psicanálise, é algo que vai sendo depois, que leva tempo, que é construção, né? Os personagens, eles vão... Interessante isso que eu ia falar, os autores, né? Os personagens, eles têm algo de autoral, de invenção de saída para esses... Ou não, às vezes não sai. Você vai tendo que conviver com o que fez, ou o que deixou de fazer, com o que sente, com o que deseja, com isso que você vai colocando, né? Com o interdito, com o sonhar. Você vai tentando fazer algo com isso. Mas é fundamental para nós pensarmos nesse depois, né? Tem algo que só vai talvez se revelar, ou se construir, ou tem um tempo, no a posteriori, para que possa se revelar, se dizer, se compreender. Então, você vai falando dessa conversa com a letra, com a escrita, com a literatura, com essa conversa que a psicanálise vai fazendo, como que para nós é fundamental a palavra e o dizer, o que ele vai fazendo com esses personagens através da letra, da escrita. E você vai fazendo essas conversas, né? E aí vai tendo os engodos e os desengodos, e vai falar de real. Um pouco de realidade e real são coisas diferentes. Você pode comentar um pouco sobre esse viés do seu trabalho? Sim, tem até eu chegar aí, né, nesse momento, tem uma questão dos tempos, né, entre o escrever, o ler e o falar, né? Então, assim, entre aquilo que a gente estava lendo para escrever, né, e aquilo que estava se elaborando, né, para poder escrever, às vezes isso não se encontra, né? Então, quando a gente fala da realidade, né, dentro da escrita, eu acho tanto
quando você lê Dostoiévski e lê a Freud e o Lacan, eles vão falar de um colapso objetivo da realidade, né? Então, essa realidade ela não está centrada, né, dentro do homem, né? Esse antropoceno aí, ele não está bem colocado para o homem moderno, né? E aí, quando isso, a gente fala dessa realidade, dessa produção realidade, a gente fala dessa realidade, né, que é rompida, né, que é fraturada, realidade objetiva. E do real, né, é justamente isso que vem se escrever pela via do indizível e do impossível, né? Então, a literatura, ela faz uma amarração com a cultura, um operador cultural, né, que ela vai disponibilizando, né, dispositivos para que isso que é invisível possa se escrever de alguma maneira. Então, quando a gente fala desse real, dessa construção, né, do não dito, ou invisível, ou impossível, ele vai nesse momento, né, se a gente for pensar assim, de apuração, né? Então, o real da morte, o real do sexo, ele vai passar por essa apuração do inconsciente, né? Então, quando eu falo da letra, quando eu falo do significante, né, isso vai ser para cada um. E cada um tem uma forma de se operar, né, e fazer aí uma montagem desse real pela via da pulsão. Sim. Que é isso que a gente precisa se atentar quando falamos da escrita, né? Há um impulso, uma pulsão, né, que nos mobiliza, que nos movimenta, né? E isso no texto, né, está no livro, que vai falar sobre essa pulsão e sobre a repetição. Então, há coisas na vida, né, que não cansam de se escrever e se reescrever, mas elas não vão se escrever e reescrever da mesma forma, né? Mas elas passam, né, por esses traços, né, que ainda levam a condição humana nesse encontro com o outro, né, que é a dimensão da falta, né, a dimensão do traumático. Então, quando a gente vai discutir isso um pouquinho dentro do texto, a gente vai falar que para você escrever, você tem que ser se traumatizado por alguma coisa. Né? Nem que seja o término do curso. Ou o começo, né? Você botou bem na ferida, Ricardo. Esse traumático que aparece na escrita é justamente da possibilidade de deixar alguma coisa cair, né? Eu estava na jornada da Aleph, né? E aí foi falado muito sobre isso, né? O que é que se ganha quando se perde, né? E aí isso ficou ecoando, né? À medida que eu faço um retorno ao texto, né? Do livro, é justamente isso, né? O que é que aconteceu ali na história de vida, né, de Dostoiévski, que vão aparecendo nas personagens, né, não uma forma de interpretar isso, né, mas uma forma de entender o que havia desse universal que ele se perguntava tanto, né, nas obras. Aí a gente se depara com a morte, né? Tem uma autora do texto e ela fala isso, né? As personagens de Dostoiévski é sempre a espreita da morte, né? Então, assim, morte no sentido de uma separação, morte no sentido de um outro caminho para a vida, né? Morte no sentido de uma possibilidade de elaborar, né, aí alguma situação. E retomando, né, por isso que assim, hoje fazendo a leitura do texto, né, o luto, a escrita, né, é muito desse pedacinho de lutos que a gente vai vivenciando, né, com a leitura dele. Porque quando termina o livro, né, você às vezes sai sem entender nada, sem conseguir captar muito, né, porque os textos dele são bem extensos, né? Você tem 2 livros que são emblemáticos, né? Crime e Castigo e os Irmãos Karamazov, eles são bem longos, né? Então você precisa ter um tempo dedicado e ser essa leitura descompromissada,
né? Não com a finalidade que você vai aprender, né, sobre Dostoiévski, né, que você vai virar um expert em Dostoiévski, né? Mas que ele vai fazer um diálogo com você, que ele vai trazer você a se implicar na leitura, né, quanto ao seu próprio desejo, né? Então, quando eu falo dessa questão do falar, do escrever e do ler, né, é muito nesse sentido, né? Quando eu fui me debruçar para escrever sobre Dostoiévski, né, e a psicanálise, eu fui muito por uma questão desse tempo que você falou, de uma elaboração posterior, né? Ou seja, o texto que foi finalizado, ele não acabou, né? Ele é inacabado, sim. Todo o texto é inacabado. Sim. E tem uma questão importante que eu vejo, que faz sentido agora, é a frase que Derrida diz sobre essa questão da textura, né? Então, ao longo da escrita e depois dela, né, o texto ele vai criando uma textura, né? Você vai criando uma pele para esse texto. Eu acho que quando a gente fala que a literatura é esse encontro do vivo com a linguagem, é justamente isso. Ela vai fazendo uma incidência sobre um corpo, né, que aí vai deixando essa marca, né? Sua vontade, esse desejo, né, para ler, né, aquele autor, aquela obra, e de alguma maneira ali tentar fazer alguma coisa com isso para você, né? Sim, sim. Então, olha, esse comentário que você fez, o que se ganha quanto se perde, né, que foi também tema da jornada, ele serve muito para esse tempo que nós estamos vivendo, né? Nós perdemos o contato, nós estamos em isolamento. Estou isolado desde março. Muita coisa está se perdendo no caminho, mas não é só de perdas que é feito esse tempo, né? Existem outras coisas aí que nós podemos falar, talvez em algum ganho. Pode levar algum tempo para que se possa falar sobre isso, se responder sobre isso. Mas acho que não é só perda, isso é fato. Quero te agradecer, Carlos, por primeiro ter escrito. Ter escrito. Escrever não é fácil, não é simples. E o trabalho da construção, né, que você fez, né, desengodos, engodos e desengodos com o real, e ter também compartilhado conosco seu trabalho para o livro. Então, obrigada. Eu não sou muito de gratiluz, mas esse agradecimento por você ter compartilhado desse trabalho que você se propôs a fazer. Convidar vocês, né, a comprarem o nosso livro, Que Será Que Me Dá? Freud, Lacan e Arte. O texto do Carlos está na parte 1, que é A Flor da Terra, Psicanálise com Arte, onde nós vamos ter o trabalho do Raul, que vai conversar comigo em dezembro. Tem o meu texto, Aos Caídos. Tem muito a ver com esse porão, com o subsolo, com esses personagens decaídos e caídos da literatura e a obra que cada um faz com a sua própria miséria. Tem o texto do Thalisson de Souza, que vai falar sobre o essencial é invisível aos olhos. Ele vai comentar sobre a psicanálise e uma leitura do Pequeno Príncipe. Tem também o texto do Erax, tem o texto da Daisy, que vai comentar sobre a pulsão. E aí tem a segunda parte, que é a Flor da Pele, Arte com Psicanálise, que tem os textos da Jennifer, que vocês já acompanharam aqui a fala dela comigo, do André, da Suzy e da Fernanda. Fernanda já sabe que ela vai ser a próxima, né, Fernanda? Valeu, obrigada. Depois tem a Suzy. Enfim, todos os autores vão passar por aqui para que a gente possa se aproximar da obra e de quem criou a obra. A Fernanda está dizendo assim, olha, Carlos, legal, né, você trazer essa escrita, uma incidência sobre o corpo, de ser a inscrição de restos, ou pelo menos tentativas. Olha aí, Fernanda. Fernanda faz um comentário bem profundo no final, que é para a gente não acabar. Fica só... Pode falar. Mas, Carlos, obrigada, e eu te dou a palavra para que você possa fazer seus comentários finais.
Pronto, Macedônia. Realmente daria muitos comentários esse finalzinho aqui de Fernanda para fechar com chave de ouro. Certo. Bom, eu acho que se a gente pudesse, né, nesse momento estaríamos tendo uma roda presencial, né, para falar sobre o livro. Né? Então, a forma como somos, né, do encontro seria essencial para estar discutindo sobre o livro, porque por mais que seja um livro, né, de literatura, mas é uma literatura que tem um efeito político. Né? Isso. Acredito que quando vocês tiverem acesso aos textos, né, vocês vão conseguir visualizar isso, né, que todos os textos a gente fala de uma política, né, de uma polis, de uma coletividade, né. Então, se essa coletividade ela é construída, né, por miseráveis, né, ou construída, né, por sujeitos que desejam esse ser extraordinário, então isso é política, né? E aí, no texto, né, de Dostoiévski, que é fundamental a gente saber disso, ele traz muitas questões políticas. Né? Temos essa questão dos personagens, mas os personagens eles são políticos porque eles estão em relação. Então, quero agradecer, né, ao convite do Macedônia, né, convidar todos a lerem, né, nossa produção, né, que está bem quentinha, né, saiu agora do forno. E quero agradecer a vocês que ficaram até o momento, né, com a gente para poder ter esse bate-bola. E aí, quem desejar ter mais contato, né, com a literatura de Dostoiévski, né, a gente pode estar conversando. Né? Macedônia já me sinalizou que tem um grupo aí no Cariri já estudando Dostoiévski, e aí vamos juntar e agregar. Né? Nesse momento eu sei que é difícil na pandemia, mas vamos tentar a Sim. possibilidade de um encontro para falar sobre literatura, porque ela nos possibilita, né, ir ao porão e depois voltar. Massa, é isso mesmo. A gente vai trabalhando e se alimentando, se energizando, se potencializando com todos esses trabalhos e produções. Muita gente que está compartilhando, está se permitindo ensinar, testemunhar, falar da sua experiência clínica nesses tempos, ousar escrever sobre o que nós estamos vivendo. Estou me lembrando agora de um comentário de Lacan, que ele diz assim, a psicanálise precisa estar à altura do seu tempo. Quem está à altura do seu tempo são os psicanalistas, né? Então, nós que nos interessamos pela psicanálise, nós temos uma obrigação ética de pensar o tempo, de falar sobre ele, de trabalhar sobre ele, justamente porque faz parte do nosso trabalho fazer isso. Que não faz parte ao silêncio e à omissão. Obrigada a todos que passaram por aqui e até os próximos encontros. Né? Os próximos fins de semana haverão mais encontros, onde nós vamos falar sobre o livro Que Será Que Me Dá? Freud, Lacan e Arte. Até a próxima. Tchau, tchau.